Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, meus amigos, tudo bem? Um podcast sobre pós-produção audiovisual. Reality show, a vida real, televisionada e editada. Esse é o nosso assunto de hoje aqui no Sala de Edição. E como não poderia deixar de ser, convidamos editores experientes no assunto. Vamos a eles. Diretamente da Califórnia, nos Estados Unidos, Fabiano Casa, coordenador de pós-produção na Labcoat Meerkat, diretor na Rede Globo Internacional e proprietário da Relay Films. Fala, Brasil! Estamos aqui de volta. Um pouco mais para cima do mapa, em Cambridge, no Canadá, Marcelo Og, produtor musical e editor de áudio freelancer. Opa! E aí, galera, beleza? De Roma, na Itália, Rafael Capucci, editor de vídeo freelancer e criador do canal Profundo no Mundo no YouTube. Fala, galera, beleza? Tamo aí pra falar de edição e reality. E do outro lado do mundo, mais precisamente em Sydney, na Austrália, Ana Feliciano, editora de vídeo na Beyond Productions. Oi, pessoal, valeu pelo convite. Mas antes de mais nada, vamos à leitura de mensagens dos nossos ouvintes. Se você quiser ir direto para o programa, basta pular para 10 minutos 43 segundos e 5 frames. O Otávio Vicário Muraca falou: show de bola, sempre nos deparamos com este assunto ao decorrer da nossa vida profissional. Faz alguns anos que optei por seguir o estilo freela, mas sempre acabo no dilema entre oportunidade e liberdade versus segurança, como vocês citaram no decorrer do bate-papo. Acredito que, pelo menos para mim, a liberdade é mais gostosa do que a segurança. E valeu as dicas também sobre os contratos. Sucesso para nós, editores. Obrigado, Otávio. Otávio aí é um amigo da Verônica, que eu tive o prazer de conhecer numa ocasião. Posso considerá-lo meu amigo também. Muito obrigado pela mensagem, Otávio. Um grande abraço para você. Muito pertinente esse seu comentário. Realmente, eu também acho que divido contigo essa opinião, que acho que a liberdade vale um pouco mais aí do que a segurança. O Adriano Conceição falou que gostou da trilha, achou a trilha sonora que a gente usou no episódio muito Roots. Roots total, da Wonder, Man at Work. Man at Work, muito bom, exatamente. Muito bom. Aliás, sacou a piada, né, Marcelão? É, a gente fez aí um trocadilhozinho aí de Man at Work, né, falando de freela e fixo. E a gente usou também outra música chamada Work, do Bob Marley and the Wailers. Que também é outra piadinha, né? Work, trabalho, freela, fixo. Ha! Exatamente. E o Felipe Muniz de Almeida mandou pra gente aqui: parabéns por mais uma produção muito boa. Vida inteligente nas terras brasileiras. Continuem sempre. Wesley Brito, parabéns pela iniciativa do podcast, galera. Gostaria de sugerir um tema para ser abordado em algum episódio, que é a questão dos direitos autorais de trilhas. O que fazer quando o cliente quer aquela música famosa do momento? Valeu! Rapaz, é uma ótima sugestão essa sua. É uma questão bem complicada, essa coisa de trilha e de direito autoral, né? A gente até hoje ainda fica meio perdido, às vezes se usa, se não usa, se vai veicular, se é vídeo interno. Tem uma série de questões aí, a gente pode chamar o pessoal que está acostumado com isso, né? Músicos e sonoplastas aí. Quem sabe o Thiago volta a fazer aqui um episódio com a gente também e dar um esclarecimento um pouco melhor. O João Pedro Witkowski Maglio escreveu aqui pra gente: todos os podcasts muito bons. Nesse, particularmente, me identifiquei muito quando falaram do início do freela. Bem difícil. Parabéns pelo trabalho. Pois é, João. Freela tem essa complicaçãozinha aí, né? Que a gente estava discutindo, de contatos, de esse início realmente é bem dramático, né? Mas eu espero aí que as dicas possam ter ajudado o pessoal que está pensando em dar um pulo de fixo para freela ou começando aí nesse meio. Espero que a dica aí do pessoal tenha ajudado. Muito bem. William Brito, vocês comentaram no programa de freela ou CLT, né? O freela ou fixo, na verdade, que tiveram que editar a Fazenda com Avid. E conforme vocês falaram, é um programa muito antigo e bem atrasado com os que temos hoje, né? Em relação, talvez ele quis dizer aqui, em relação aos que temos hoje. Qual seria a alegação das emissoras para usarem o software desses fora o motivo financeiro, de não ter que comprar licenças de programas mais atuais? O Avid se relaciona melhor com os programas de banco de imagem? Se fosse outro programa, os trabalhos seriam mais ágeis? Então, William, deixa eu me explicar um pouco melhor aqui. Talvez tenha ficado um pouco confuso. Inclusive, um outro brother meu da área aqui, que fez a Fazenda também, vou mandar aqui um abração pro
Ricardo Fagundes, ele mandou aqui no WhatsApp pra mim, ele falou, mano, o Avid não é o Windows 95 não, hein? O 2018.8 tá animal. Então, quando eu falo que ele é retrógrado, é assim, ele tem um jeito de se executar os comandos, né? Bem diferente dos atuais, assim, dos modelos que foram sendo desenvolvidos nos anos 90 e agora do Final Cut e do DaVinci nos anos 2000. Mas ele é uma estrutura fenomenal. Ele não é só uma plataforma de corte, entendeu? Ele tem toda uma infraestrutura que a gente vai até discutir aqui no episódio para aguentar o tranco de ingeste de muito material sendo disponibilizado para várias máquinas, várias ilhas ao mesmo tempo, trabalho colaborativo e permite grandes, enormes produções. Um programa que a gente te indica, William, de repente para você dar uma ouvida e esclarecer um pouco mais, é o nosso episódio número 2, que a gente fez uma entrevista com o Thiago Taboada. Ele era supervisor lá na MTV, na época que eu trabalhei lá, e ele fez todo o processo de migrar pro Final Cut, do Avid pro Final Cut, e digitalizou a emissora inteira, ali no começo dos anos 2000. Ele explica bastante essa relação da Avid versus o Final Cut, versus a modernidade. É bem legal. Dá uma olhada lá que acho que você vai ficar um pouco mais inteirado sobre isso. O Diogo Brandão Arte mandou aqui: já virei ouvinte frequente, fã total do podcast. Fiquei muito feliz de ter o meu nome citado em um episódio por conta de um comentário aí. Continuem com excelente trabalho, compartilhando tanto conhecimento. Brigadão, de verdade. Então, Diogo, você tá de volta aqui nos comentários. Valeu, cara. Valeu aí pelo retorno. E vamos trocando ideias, vai mandando esse feedback aí pra gente, que estimula muito a gente a continuar. Valeu mesmo. O EI.Otto falou aqui no Instagram: este episódio coube muito a mim, estou há 1 ano no mercado, não tenho formação alguma, cresci de forma surreal. Pô, bacana, hein? Aí ele continua aqui: tanto que a produtora que eu sempre quis trabalhar me chamou recentemente. Como eu era freela, alguns dos meus trabalhos estouraram o prazo de entrega por conta de ter aceito o convite. E não tenho prazo para finalizar, pois a produtora toma todo o meu tempo. Depois desse episódio, abri o olho, pois estou perdendo toda a credibilidade que ganhei nesse curto período. Otto, pois é, pô, parabéns aí pelo seu crescimento, né, de você ter conseguido esse convite, mas realmente, cara, fica de olho aberto, porque às vezes você recebe o convite e você perde a chance que você estava tanto esperando, né? Então, às vezes é preferível negar o trabalho e falar para te contactarem numa próxima oportunidade, né, que você possa atender, do que às vezes ficar muito ansioso pegar o trabalho e acabar não entregando e aí se estrepa de vez, né? É aquilo que a gente conversou lá, né? A importância de aprender a dizer não, né? Deixar as portas abertas, mas não tem jeito, né? Às vezes tem que dizer não mesmo. É bacana que o Otto teve essa percepção, né? Bacana, Otto. Parabéns pra você. Isso aí com certeza é um crescimento profissional pro teu lado. Mandar um salve aqui pro Gustavo Lopes. Mandou parabéns aqui pra gente. Obrigado, Gustavo. Opa, mais uma vez. Brigadão, Gustavo. E o Marcelo _Hero também botou uns emoticons aqui batendo palmas. Valeu, Marcelo. O Leonardo Giacom mandou aqui: fala, Rafa, tudo bem, mano? Tenho acompanhado o podcast e tô gostando muito, tá muito legal, fluido e muito bem feito. Sério, muito da hora. Queria ter escutado um podcast assim em 2014, quando eu comecei. Tenho pouca experiência como editor de fato, já edito, mas ainda tô esperando uma oportunidade como editor. Por isso essas dicas e insights têm sido tão importantes. Se me permite sugerir uma pauta para o episódio, acho legal para quem está começando saber mais sobre assistência de edição e logger, principalmente em emissoras e produtoras. Falo por experiência própria, pois sou assistente desde que comecei e em muitos lugares nossa função é desvalorizada e ainda debochada. Mas eu julgo que no processo de pós seja tão importante quanto qualquer outra. Além do mais, é um primeiro passo na carreira de editor. Vejo muitos amigos que começaram como assistentes. Valeu, mano. Pode ter certeza que está ajudando muita gente. Parabéns, tamo junto. Abraços. Obrigado por fazer este programa. Pô, Leonardo, muito obrigado, cara. O Leonardo é um amigo que eu fiz. A gente se cruzou na Fazenda, depois no X Factor na Band. Ele é um assistente de primeira, cara. Ele já fez vários trabalhos. E, coincidentemente, eu acabei de cruzar ele faz 2 dias lá no SBT. Olha que curioso. Ele mandou esse recado e a gente acabou se cruzando lá. Ele tá fazendo o Bake Off. Eu compartilho contigo aí. Te falei pessoalmente isso, Leonardo, mas realmente é tenso, cara.
É bem desvalorizado mesmo. A gente aprende muita coisa, né? E é uma chavinha meio difícil de virar quando a gente quer passar de assistência para editor, né? Que bom que você se sentiu ajudado de alguma maneira. Vamos, no que a gente puder aí ajudar, cara, vamos virar essa chavinha aí, hein? Acho que tem muita gente aí que deve estar na sua situação também, né? E ótima sugestão, né? Ótima pauta, tá? Pois já tá aqui achei na muito fila, legal. A gente já tá catando aí o pessoal pra sentar um dia pra discutir esse tema, que é muito bom. Teve, inclusive, Leonardo, você pode procurar aí no Facebook, teve um evento em 2017 da Associação de Montadores do Rio, aqui, DT Rio. Houve um debate aqui no Museu de Arte Moderna sobre esse tema, inclusive. A relação entre o montador e o assistente de montagem. Então, se você procurar ali no YouTube, você acha esse debate, foi bem bacana. Queria agradecer o Maicon Pelissaro, um irmão meu aí de Santa Catarina, brotherzaço. Ele é diretor de fotografia. Ele descobriu há pouco tempo aqui o podcast. Ele agradeceu aqui no Instagram e acabou compartilhando aqui pra gente, indicando e tal. Obrigado, Maicon. Obrigado mesmo, cara, de coração. Valeu, Maicon. E aí, hora de ir pro paredão? Opa, ou pra roça, né? Bora! Vamos nessa. Episódio de reality, vamos lá. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Tarde. Boa Tarde. noite. Boa noite. Boa noite. Cara, olha, se os ouvintes soubessem a treta que foi ter todos vocês nesse episódio. Cara, eu tô muito feliz. Estamos em todos os fusos possíveis, cara. Vamos fazer um mapinha pra divulgar isso. Não, sol tá nascendo já aqui, hein? Só falta alguém na África. É verdade. É verdade. Galera, a primeira pergunta que eu quero fazer. É tudo verdade mesmo ou é combinado, hein? Aí você compromete. Acho que hein? todos nós ouvimos essas perguntas direto, né, cara? Tá complicado, bicho. Você quer que a gente nunca volte pra área, pô? É tudo verdade e a verdade é enfatizada. É isso que acontece só. Segundo o Wikipedia, reality show é um gênero de programa de televisão baseado na vida real. Podemos então falar de reality show sempre que os acontecimentos nele retratados sejam fruto da realidade e os visados da história sejam pessoas reais e não personagens de um enredo ficcional. Basicamente é isso, né? A gente tem diversos tipos aí, né? Só dando uma pautada, que o mais famoso é o Big Brother. A gente tem, acho que na sequência, Fazenda. E, cara, tamo aí numa enxurrada de realities hoje em dia, né? A televisão tá investindo muito nisso daí. E acho que a primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês é justamente isso. Fazer uma primeira rodada aí. Em quais realities vocês já trabalharam? Eu só trabalhei no da Fazenda. Foi uma experiência muito boa, difícil, mas foi legal. Foi legal pra entender um pouco da linguagem, entender como tudo acontece, esse universo de reality show. Confesso que não é muito a minha praia, que tá todo um workflow, há todo um sistema muito grande baseado pra se contar aquela história, tipo, não depende só de você montador ou de um ponto de vista do diretor, mas é muita gente envolvida. Mas eu achei uma experiência bem legal, achei bacana ter participado da Fazenda, foi a minha única experiência no reality. Pra quem se identifica com a linguagem, é um puta de um negócio, assim, de um mercado. Legal, legal. Marcelo Og, quais você já fez? Cara, eu já fiz a Fazenda. Eu fiz 4 temporadas, se eu não me engano, mas é um trabalho que eu achei fantástico, gostei demais. Era uma galera muito enturmada, era um pessoal bem bacana, assim. A gente, às vezes rolava muitas vezes rolava uma boa pressão, mas o negócio funcionava pra caramba, bicho. A galera se curtia, era legal. No hotel, convivência, era muito legal, cara. Pô, nem fala disso, Og. Não queima a nossa relação. Quase fui embora da Fazenda porque você roncava demais no quarto, pô. Não, cara, o Caput que dormia comigo, Og, mano. O Caput ia eu embora do sofri quarto, também. velho. Eu sofri, Eu ia embora no meio da velho. noite. Calma, cara. senhores, calma, Vocês senhores. moraram calma. juntos? Pô, A moramos gente morou junto 3, junto um 4 tempo. meses. A gente Tá só louco. ficou, tá? Caput, o que você tem a me dizer aí? Quais realities você já participou? Esse que é mais clássico de reality mesmo seria a Fazenda também. Eu fiz as mesmas 4 edições que o Og fez também. E é o que o Casa falou também. É uma experiência muito legal, porque você entra num workflow que já existe. A grande chave nisso é você se entender como uma pecinha de uma enorme engrenagem, tá ligado? Ana, conta pra gente aí, o que você tá editando, o que você já editou de reality? Eu trabalhei nos 2 maiores aqui da Austrália. Vai soar desconhecido pra vocês, mas um deles é o The Block e o outro é House Rules. O House Rules, eu acho que ele tá sendo gravado já em 20 países ou mais. Não sei se vocês conhecem. Ambos são programas de renovação, que é muito forte aqui na Austrália, muito forte mesmo.
E, poxa, eu adorei a experiência, porque é a mesma coisa, mas uma estrutura gigantesca e cada um tá fazendo uma parte específica e você tem que juntar tudo e tem que fazer a máquina girar. É muito bacana, eu gostei. Eu tive a oportunidade de trabalhar também em 3 fazendas, as 3 últimas eu fiz. Aliás, deixar registrado aqui, o grande responsável por isso foi o meu amigo Rafa Capucci aqui na sala. Ele que me levou lá, me empurrou, na verdade. Eu falei, cara, não sei o Avid, não vai rolar. O cara, não, vai, vem que vai. Você pega, e foi o tratamento famigerado de choque, né? Avid. E tive a oportunidade também de fazer um outro, que nem vocês falaram, né? Que nem parece tanto reality nesse molde que a gente conhece, que foi o X Factor Brasil na Band, de música, né? Tipo um Ídolos. E também eu tô montando agora, inclusive lá no SBT, um reality chamado Minha Mulher que Manda, que é, na verdade, um quadro dentro do programa da Eliana. Então, pra vocês verem como realmente estão... O pessoal tá enfiando reality em tudo, né? Não sei se vocês conhecem, só um parênteses aqui. Tem um programa, uma série de ficção que são os bastidores. Eu descobri isso essa semana pesquisando. São os bastidores de um reality, de uma produção de reality. Chama Unreal. Não sei se vocês conhecem. Eu já ouvi falar. Mas eu nunca vi nada. São os bastidores ali. Eu dei uma olhadinha no trailer e tal, mas não consegui olhar nada mais aprofundado, não. Mas deve ser curioso, deve ser interessante de acompanhar. Uma vida humana inteira, gravada através de um intrincado aparato de câmeras escondidas, levando ao ar, ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma audiência no mundo inteiro, o Show de Truman! Eu queria agradecer aqui os ouvintes. Esse é o primeiro episódio que a gente abriu pra galera, dizendo o tema que ia gravar, pra ver se a galera contribuir aí com alguma pergunta e tal, e a gente recebeu uma enxurrada de perguntas, a gente ficou muito, muito feliz mesmo com isso. A gente soltou essa pergunta ontem, né, esse pedido ontem, e em 24 horas a gente teve aí por volta de umas 15, 16 perguntas, e perguntas bacanas, assim, perguntas bem embasadas, bem legais. Só antes da gente pular para dos ouvintes, que diferenças vocês veem do ponto de vista de edição? Trabalhar editando em reality em relação a outros tipos de projeto que vocês trabalharam, o que tem de diferente? Eu acho que tem uma grande divisão aqui entre reality 24 horas e os que não são, né? Acho que a gente pode dividir dessa maneira. Exato. Então você tem, acho que o Big Brother e a Fazenda, que são os mais famosos. Acho que a Record fez aquele A Casa, que eu não sei se... A Casa, isso, foi a Casa, teve a Casa. Então, na minha opinião, é isso. Essa diferença, que nem vocês falaram. A gente imerge, basicamente, até no caso da Fazenda, nas que a gente fez, a gente até ia, tipo, pra outra cidade, ficava em hotel, vivia pra aquilo, né? É um hack que dura 3 meses. Você fica confinado. Você acaba ficando confinado junto, Agora eles trouxeram, a Record trouxe aqui pra Itapecerica da Serra, na última que eu fiz. Não teve tanta essa sensação. Mas, assim, 24 horas, nego trabalhando, assim. Você só passa o bastão, né? Passa o mouse ali, né? Nossa, então, o meu assim, recorde foi pressão. um dia. Entrei 5h30 da manhã, saí 10h30 da noite um dia. Isso pelo menos não tem aqui no Brasil, pelo menos que eu saiba nas emissoras, isso é bem divididinho, assim, né? Sempre em turnos de 6 ou 8 horas, depende do contrato que se fez ali, né? Mais ou menos. Depende do por exemplo, eu não sei se o Rafa ou o Capucci chegou a fazer o fechamento do programa, Capucci. Mas quem geralmente pega o fechamento acaba ficando um pouco mais, né? Eu peguei o fechamento desde a primeira que eu fiz. Eu cheguei pra ir de madrugada, eu fui pro fechamento. E acaba você ficando mais lá. Porque, tipo, a edição geralmente já é a linha final. E você tá no fechamento, você é a linha final da linha final. O programa vai no ar às 10 da noite. 8 horas você tá terminando de fechar. Você não vai passar pro cara que acabou de chegar, que até entender o que tá acontecendo. Você tem que terminar aquilo que já tá na tua cabeça e você estica mais 1, 2 horas e... É da tua mão pro ar, né? E só pro ouvinte que tá pegando aí, fechamento significa, na verdade, o último estágio mesmo da edição, que ele tem vários processos, e aí essa é a parte onde, por exemplo, o Capucci que fechava o PGM, o programa, ele tinha que compilar tudo que já foi editado durante o dia, em várias fases, colocar isso na timeline por vários outros editores, que era uma situação bem delicada, porque imagina, uma timeline gigantesca, com um monte de passagem, áudio inclusive do Marcelo, que vinha bom e às vezes não. Fala aí, Capucci. Do Marcelo tinha que voltar toda vez. Quase nunca vinha bom, né? Quase nunca ia bom, fogo. Então, e é isso que aquela hora que a gente falou no começo também, que da pergunta, é verdade, não é? Dentro desse assunto do fechamento, você tá lá com o programa quase pronto, daqui a pouco estourou uma mega de uma briga que precisa entrar porque vai ter no ao vivo. Então você cai coisa que já tá pronta pra você fazer correndo um negócio desse. Mó treta.
E é um exercício de desprendimento também, né? Eu ia falar essa palavra. Às vezes eu e o Casa, ele tava na madrugada e, sei lá, editava 3, 4 VTs cada um e ia pro hotel todo orgulhoso. Pô, editei um VT muito legal, blá, 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 blá. Chegava no ar, cadê? Não tem nada, nem meu, nem do Casa, nem de ninguém. Foi a briga que os caras... Isso é triste, isso é triste. A briga que chegaram que chegou no Caput e falaram, meu, derruba tudo e põe só a última briga aí. Mas no começo você fica meio cabreiro, você acha que... acho que não gostaram e tal, né? Eu, na primeira vez, né, fiquei meio preocupado. Falei, pô, será que não gostaram da minha edição e tal? Mas aí você começa a entender que, justamente porque é um reality, você tem os turnos de 8 em 8 horas ali, 3 turnos, 24 horas de edição, que é pra você gerar, sei lá, 40, acho que a gente gera, sei lá, no total, que é 1h30 de conteúdo, mas não vai tudo isso. Por aí, não vai. Às vezes vai, você imagina, às vezes vai meia hora. Você imagina, você que tá lá, tipo, na sessão da madrugada lá, você tem que editar tudo que tá acontecendo ali, porque a pessoa não sabe se vai acontecer alguma coisa de manhã. De repente não acontece nada, vai entrar tudo. E às vezes não acontece nada, às vezes o mais importante é o cara tirando o leite da cabrita lá, e é isso. Exatamente. Mas às vezes à noite de madrugada acontece um maluco que é sonâmbulo, acorda e faz uma besteira. Começa a mijar no tênis dos outros. Dinei, né? E acho que essa é a grande diferença, né? Porque em qualquer outro tipo de programa, geralmente você tem aí, sei lá, um programa semanal ou um programa diário. Você sabe que você tem 24 horas pra editar ali, enfim, o conteúdo que você tem que editar, né? Ou uma semana pra preparar aquele conteúdo. Você não rende mais num dia, rende mais no outro. O reality é a pastelaria mesmo, né? Literalmente. Sai, tipo, vem 3 pastéis de carne, o outro 3 de queijo e, mano, manda no óleo. Principalmente esse que é o 24 horas, né? Sim, nesse esquema 24 horas, Fazenda, Big Brother. Né? E assim, na Fazenda vocês têm uma equipe que vai trabalhando com você durante todo o período que está contratado ou vai variando por episódio? Não, é a mesma equipe, tudo. Na mesma equipe. Tá. Sempre, Porque isso pra mim fundo. foi um grande choque no House Rules, porque cada episódio é uma nova equipe, cada episódio você tá loucura, com... Né? Putz. Meu, você não tem noção. Tiro no pé. Aí você se dá bem. Eu fiz 4 episódios da temporada. No primeiro foi lindo. O segundo não me dei bem com o produtor. O terceiro foi difícil pra caramba. Então cada episódio em si é uma experiência nova no trabalho. Mas esse reality seu é de 24 horas de confinamento também? 24 horas de confinamento, sim. É que eles vão pra um hotel, assim, a partir das 6 da tarde, acho, e volta às 5 horas da manhã pra trabalhar no prédio. Mas a câmera fica aberta o tempo todo, ingestando material e turnos 24 horas de edição? Não, a câmera, acho que eles começam a gravar às 5 da manhã, para 6, aí acho que a galera vai dormir e eles fazem uma entrevista final com o celular, assim. Um pouco mais light, né? É um Mas pouco mais dependendo light de conteúdo, da equipe, né? É porque o problema às vezes que o conteúdo tem menos e tem esses intervalos, só que o cara enxuga, sei lá, na Fazenda a gente tinha quantos lá? Eram 16, é isso, Caput? Era 12 mais 4 folguistas, não era isso? Por aí, é isso aí. Já teve edição que teve mais, já, com 18 já. Na última Mas que eu fiz, até o pessoal colocou 20 cacetada e... Editores? E no fim o rendimento foi, tipo, bem pior do que quando era 16, foi muito bizarro isso. É que essa última aí mudou muita coisa, né? A estrutura que era da Fazenda, que era num lugar que era toda preparada, você tirou e botou tudo no outro lugar. Então tem N fatores que também influenciam isso, né? Acho que não sobrou ninguém das antigas, né? Sobrou alguém das antigas? Tinha eu e mais 4 ou 5 e não adiantou nada, cara. A gente deu vários toques. Olha, galera, não era assim. Tudo bem que mudou, mas vamos tentar ir pela receita, né? Senão o bolo não vai sair. Basicamente a primeira faz igualzinho que estava sendo feito. Na segunda, você começa a pensar alguma coisa diferente. Você vai mexendo, exatamente. Pra vocês terem ideia, eu cheguei na reunião, primeira reunião, eu falei, legal, não sei o que, alguém tem uma pergunta? Eu falei, tenho, cadê os editores de texto? Não, nessa aqui não vai ter editor de texto. Nossa. Tipo, eu lembro que o Alan tava do meu lado, assim, eu olhei pra ele olhou pra mim, os dois com cara de pânico, assim. A gente congelou. Eu não sabia nem o que responder pro sujeito. É que o complicado ali existe um sistema já que funciona e que demorou várias edições de Fazenda pra ela chegar do jeito que funciona. Aí do nada muda, não dá, cara, não tem como. Quem chega na hora lá, nego não entende. Quando eu assisti a Fazenda antes de trabalhar, você tem N sugestões. Fala, olha que isso aqui não funciona, vamos fazer tal coisa. Quando você vê como funciona, você fala, não, beleza, eu agora vou tentar entender como funciona. Isso é curioso, tá vendo? Porque é reality, mas cada um funciona de um jeito. Então, por exemplo... Funciona de um jeito. Eu não sei quem é o editor de texto, por exemplo. Eu acho que a gente não tem essa pessoa aqui. Inclusive a gente tem 2 perguntinhas aqui a respeito desse tema de roteiro. Um do Gabriel Ferreira e um do Paulinho.move, que mandaram mensagem aqui pra gente. O Gabriel perguntou o seguinte: até que ponto a edição vem mastigada com o roteiro de edição? Ou muito da edição de um reality acontece no feeling do editor
assim como acontece na edição de documentários diretos. E o Paulinho perguntou, vocês recebem indicação do diretor para enfatizar tal personalidade de alguém? Ou os personagens são malucos assim mesmo? Então, dentro da Fazenda, por exemplo, que acho que é o que a gente tá enfatizando esse esquema de 24 horas lá. Não é o mastigado, mas a função desse editor de texto, por exemplo, é o cara que viu as anotações que já veio do Switch, que o pessoal já vai anotando a parte escrita, e vê que tem uma história ali, sei lá, o fulano acordou de manhã, pegou o balde, foi lá tirar o leite, a vaca chutou o balde e caiu o leite, dando exemplo. Ele vem com duas folhinhas falando, ó, daqui até ali vai desse jeito. E aí você vai construindo o texto de verdade com você junto com o cara. Às vezes você faz ali, mostra e volta. É, porque assim, tem uma pessoa no Switch que fica olhando pras televisões e vendo lá. Caput desceu para tirar leite da vaca. Vaca deu chute no balde. Caput recolhe o balde que caiu o leite. Fulano de tal chega pra ele e fala, ih, deu ruim, vamos ter que limpar aí. E fica anotando tudo num sistema. Esse sistema, o editor de texto, que foi a pergunta da Ana, o editor de texto tá numa sala, numa outra ilha, tem 4, no caso da Fazenda, tinha 4 ilhas, e o editor de texto numa quinta. Ele fica lendo tudo isso em tempo real, talvez com delay, às vezes de 1 minuto e tal. E aí, quando ele olha e bate o olho e fala, puta, aqui tem uma história. Ó, o Caput derrubou, foi lá tirar o leite da vaca, a vaca chutou e caiu o leite. Aí ela imprime esse papel, esse editor de texto imprime, essa pessoa imprime o papel e entrega para um dos editores. E isso vai sendo feito durante todo o turno que você está editando. Então chega um papel mais ou menos, olha, nesse horário aqui tem a história da vaca. Então, Casa, edita para mim essa história da vaca. Aí o Casa vai abrir a história da vaca pelo timecode e ele vai sentir, porque no papel às vezes é uma coisa... E na hora, às vezes, nem é tão legal assim. Ou vice-versa. É bem parecido. Ou você muda o tom. Ou você muda o tom. Desculpa, Ana, te cortar rapidinho. Só pra concluir isso daí. Eu lembro de um exemplo que foi logo na minha primeira Fazenda, quando eu tava no comecinho. Aconteceu uma dessa história que era tipo a Nicole com as cabrinhas. Quando começou a história dela com as cabras. O VT, quando chegou pra mim, era uma coisa meio pesada. No sentido do tipo... Ela tava chorando, com cara de saudade da casa, não sei o quê. Quando eu comecei a ver o material, tava engraçado. Porque tava ela falando com a cabra saia correndo pro lado. Aí eu peguei aquilo que teoricamente no primeiro momento era para ser uma coisa triste, ou tensa, emocional, e eu transformei num VT engraçado, tipo, e foi um VT que foi mó bem, o pessoal falou, não, legal, deu uma visão. Então você consegue colocar um pouco da tua visão, mas a partir daquilo que você viu. Mas o roteiro era o mesmo, só que você conseguiu mudar um pouquinho, tá ligado? É bem semelhante, sim, no caso. É tipo uma seleção do conteúdo que chega pra você, as partes interessantes pra você editar. Mas antes de chegar em mim ainda, tem um Assembly Editor. Vocês têm um Assembly Editor aí, que é o cara que vai colocar na timeline tudo que foi relacionado a esse momento. No caso da Fazenda nem dá, porque às vezes, por exemplo, você tá lá, que nem agora, sei lá. Na hora, né? Agora são 18 horas aqui no Brasil. Aí aconteceu agora, assim, o chute do balde da vaca foi há 5 minutos atrás. Nem terminou, tipo, já joga pro editor. O editor já vai puxando e já vai assistindo, entendeu? É outro formato, bem diferente. O legal da Fazenda, que eu acho incrível, é isso, que a gente tem um delay de, sei lá, 3 segundos do que tá acontecendo lá dentro da Fazenda e a gente tá, tipo, um muro atrás da casa, assim, né? Então tá acontecendo lá dentro, você já tem na ilha disponível, sacou? Agora, dependendo, se você começa a acumular, geralmente pro período da tarde, mas chegando perto do fechamento, algumas coisas começam a acumular, você fica meio atrasado em relação ao que tá acontecendo. Se acontece isso, eu acho que de repente, às vezes tem um primeiro corte, alguém já vai limpando o material para depois o Caput, por exemplo, enfiar lá no meio do programa antes de mandar pro ar, né? O lance das festas que tinham rolava bastante o primeiro corte, né? Alguém às vezes pegava, fazia um corte de texto mais ou menos do que rolava e aí ia pra alguém. É que, na verdade, eu não chamo nem de... na verdade, é uma continuação, porque a gente... por exemplo, eu tinha mas é o primeiro corte que dá, né? Mas não tem um editor específico para o primeiro corte, sacou? Pois Acho que vai depender da Fazenda. Vocês podem trabalhar nas duas funções. Vocês podem fazer o primeiro corte, ou vocês podem também... Ou fazer o corte mais preciso. É porque até tem uma divisão, assim, tipo, que nem eu já fui como editor e finalizador. E no fim até acabei sendo remanejado. A equipe é muito versátil, né? Porque no fim todo mundo edita, todo mundo finaliza. É difícil você ter uma pessoa que não tem capacidade ali pra finalizar ou até pra fechar, né? De vez em quando aparece algumas pérolas, né?
Mas, no geral, são editores bons, selecionados. Sim, o que vai sim. separar é tipo assim, pô, o Capucci tem 4 fazendas, sacou? Não, mas o que acontece às vezes, tipo, o Rafa, é tipo assim, às vezes tem uma pessoa ali que é muito boa, só que a pessoa é muito boa de texto. E não que ela não tenha capacidade de fechar, mas sim, ela é boa tem em texto. Não tem- Aí não ela tem vai fazendo qualidade essa técnica. parte, entendeu? Tipo, joga pra ela dar. Ela vai dar uma afinada e depois o outro fulano vai fechar. Que foi bem o meu caso. Um dos meus fortes é texto. E quando eu fui pra finalizar a segunda fazenda que eu fui, a penúltima, acabou que a Lia, né? Na verdade, eu tinha feito a primeira com a Lia, e aí na segunda, a Lia fez o treinamento e ela falou assim, pô, Rafa, você não quer fazer o que você fez da outra? Porque você mandou muito bem na outra. Da madrugada, dos animais, o texto e tal. Eu falei, pô, sem problema, né? Tamo junto e tal. E aí eu acabei pegando essa parte que pra mim é mais confortável também. E outro cara que eu nem lembro quem acabou indo pra festa e tal. Então rola bastante disso também, né? E essa questão dos personagens, né? Se a gente recebe indicação da direção pra enfatizar, tem algumas coisas, né? Assim, tem personagens que são já até selecionados porque são mais polêmicos, são mais... O casting já vem, a seleção já vem no casting, né? Você precisa dos irmãos, dos melhores amigos, o casal briguento, o casal exemplo. Muita gente me pergunta, é real, é verdade? Cara, como não ser verdade? Você coloca lá um tiozão falido, sabe, uma celebridade, uma mulher, geralmente, que já tá com 1000 plásticos, já tá no final de carreira, o bombadão burrão. Na aí verdade, você pega 80% dos participantes são subcelebridades. Cara, quase vai dar falidas. merda, tá ligado? É vai gente que dar já merda. tá sumido e gente que gosta de dar porrada, gente que gosta de E o sacanagem, que acontece às polêmica. vezes disso do tipo enfatizar alguém, mas às vezes também é fruto do próprio decorrer do reality. Tipo, começa o reality, fulano começa a se destacar por tal coisa. E aí o público começa a gostar. Você fala, então beleza, sei lá, mostra mais ele fazendo isso, mostra mais aquele fazendo isso, aquilo. Eu acho que nada se inventa. O que acontece é que você manipula e enfatiza a personalidade de alguém. Existe. Então, o vilão, ele já é vilão por natureza, entendeu? Uma pessoa Sim. que faz as coisas. O que você faz? A gente aumenta. Exato. a Com gente certeza a gente aumenta. pluraliza, Você pega um momento que não era nem daquela cena e coloca ali pra parecer que foi mais horrível do que realmente foi. Mas o vilão era vilão desde o começo, entendeu? E diálogos, até por uma questão de tempo, são muito manipulados, muito mexidos. O que vocês acham? Não, que tem às vezes é corte, né? Se você Tem a edição que às vezes você inverte uma frase que o cara falou no final da conversa, você joga no começo pra parecer pior, tá ligado? Fica mais claro. Ou melhor. Mas é verdade. da sua A gente intenção. só piora a verdade. O trabalho de editar já é uma manipulação, né? Então... A realidade só existe num lugar. Você liga lá no pay-per-view e pega a câmera gravando ali, velho. Isso é reality. Mas olha só, um dos programas que eu editei, eu trabalhei com uma produtora que a forma dela contar a história era assim, ela ia... Porque tem aquelas entrevistas de começo do dia e entrevista do final do dia, certo? E aí tem umas pessoas que transcrevem isso em texto. Então, dentro do Avid, você tem busca e consegue. Então, ela escrevia um texto e ela ia buscar montando palavra por palavra. Tipo, Uau. Nossa. uma palavra daqui. Então, isso é um recurso que é legal que a Ana usa no Avid, que funciona em inglês. A gente não conseguia usar porque essa busca de palavra dentro do Avid em português ainda não tinha. Putz. Isso é do caralho. Isso Mas é muito olha legal. só, aí você vai pegar uma palavra que era do começo do dia, uma que era do outro dia, de dias diferentes, ela montou uma frase. E o que eu vou colocar de imagem pra cobrir isso, entendeu? Exatamente. O plano geral, né? E aí, mais aberto possível. Esse foi o momento que, tipo, eu bati de frente com a minha produtora e a gente não se entendeu mais. Eu falei, pô, isso aqui não é rádio. Como é que... O que eu vou mostrar? Falar, se vira, agora tá na sua mão. Nossa. Do tipo, uma história que nem Gente, existia. que cavala. Total, você não faz ideia, bater porta e tudo mais. Caraca. Caiu, né? Caiu, não foi aprovada essa história maluca. Né? Não passou. Eu coloquei aquela coisa da pessoa de costas, sabe? Que você não sabe o que tá falando, aí é aquela coisa que você vê que não aconteceu de jeito nenhum. A hora que passou no produtor executivo, falou, mano, imagina, pode derrubar isso aí. Tá maluco, né? Uma vida humana inteira gravada através de um intrincado aparato de câmeras escondidas, levando ao ar, ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma audiência no mundo inteiro. O Show de Truman! Daniel Grisa, ele perguntou também, assisto alguns do Home and Health e no TLC, e é visível que tem muita coisa construída para gerar determinada reação no público. Rolaria falar sobre o que é real, o que é fake, e se caso não pegue mal no trampo deles, no nosso, no caso, colocar exemplos performados por nós aqui, né? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso aqui, né? De o que é fake e o que não é. O Rodrigo Stulzer também, ele perguntou o quanto da história é real e o quanto é montada. Infelizmente é tudo real mesmo, viu, Stulzer?
Aí tem uma pergunta muito engraçada aqui, cara. O João Alexandre Scartesini fala: quando o barraco dá BO, você salva em MP4 e manda no WhatsApp pros amiguinhos? Ah, de jeito nenhum. Não pode, velho, não pode. Você assina um contrato de... Assina um contrato, você não pode nem falar do que você tá fazendo, quanto mais tirar a imagem de dentro da... Seremos desonestos se a gente falar que a gente não gostaria de fazer isso. Nossa, tem um monte de amigo que você adoraria. gostaria de mandar, mas não vai. Eu faço pequenas edições, assim, dessas bandalheiras, mas interno, assim, mando pro editor do lado, pro outro. Sim, só pra dar risada. Mas não exportado, eu mando a timeline, né? Não nem exporto, imagina. O E é muito Og vai lembrar arriscado desse também, né, assunto. cara? Aconteceu Pronto. O Og vai dos lembrar, amigos acabou. nossos lá. Não, você vai saber, alguém... Ele ia tirar uma foto com o celular de uma situação que aconteceu lá na fazenda, mas pra mandar pro nosso grupo. Era pro nosso grupo. Na hora que ele tava com a tela mirada no monitor, entrou o diretor geral, tá ligado? Na ilha do cara. Tá ligado? Desmaiou. Mano, foi demais. Tipo, e ele não, e foi sem maldade, ele não ia passar pra ninguém, ele ia mandar pra gente ali mesmo, tá ligado? Que era uma piada interna nossa. Nossa, isso é... Foi um puta B.O., cara. Quase que era pra Se mandar fosse embora. eu, já saía que nem o Chaves, assim, com a câmera na mão, andando pro outro lado, tá ligado? Não, só que então. o diretor era de boa, né? Ele surtava, mas na ilha era mais difícil ele surtar. Ele surtava Pô, mais você difícil. tinha que fingir que tava na conversa do WhatsApp, já sair falando, olhando pro celular, assim, pronto. Mas essa pessoa em específica não era boa no improviso. Então ela ficou com cara de cu e Se danou. quase deu merda. E tem um detalhe, né? As máquinas, pelo menos na fazenda, as máquinas, você não tem nem acesso a elas, né? Nenhuma porta funciona, tá tudo desabilitado. Você não consegue colocar pendrive, nada. O máximo que você consegue... que nem Desgraça. Funciona sim. A gente falou claro aí, que funciona. O Og era do áudio. O Og Ah, podia olha colocar aí. as coisas. É diferente. A ilha do Eu tinha do Og acesso é a diferente. tudo, cara. A galera então, o Og- esqueceram de filtrar o áudio ali. Inclusive, no meu, eu tinha o Pro Tools em um computador e o Avid no outro. A gente fazia aquela ligação com o Interplay. Aproveitando, Og, conta aí pro ouvinte como é que é a tua parte, né? Porque você editava os áudios, né? Mixava ali, fazia o acerto de níveis, tirava ruído, aquela mágica toda, naquela confusão que é. E eu sempre falo, né, cara? Eu acho muito ingrato isso, porque você tem sempre um time de 16, 20 e tantos editores, aí você vai na sonoplastia, quantos tem? 2. Ô, louco, sério? É complicado. Quando eu comecei na Fazenda, eu comecei como assistente de um cara que tava lá. E aí eu trabalhei com um cara, não sei o quê, mas era legal, mas não era tanto, né? E aí eu falei pro meu chefe, falei pro Flavião, o negócio é o seguinte, cara, na próxima, por favor, né? Eu só volto pra trabalhar na finalização, não sei o que é mais legal, galera. Imagina, na próxima tava lá eu, né? E aí todo o trampo caía nas costas do papai. Tinham dias que eram mais leves. Os outros dias, cara, o negócio era hard, assim. Tinha muito ruído, tinha muita coisa que a gente reclamava. Por exemplo, o ar-condicionado fazia muito barulho. Conversa no furô. Nossa, conversa no furô era desgraça, cara. assim. E o pior, às vezes tinha alguma coisa Conversa muito no importante no furô. Gente, eu quero assistir esse programa, meu. Que coisa do furor. Cara, eu cheguei a editar VT de Ofurô por leitura labial, assim, só dava Psique labial e várias coisas da fazenda. Puta, os áudios horrível, velho. Mas me conta como é que é a logística, vai lá, o editor tal, a gente editou, né, fez o VT da vaquinha lá chutando balde do leite, musiquinha, né, sobe som, manda pro OG. Você recebe lá no sistema, pro você OG. tem acesso, aí você fala, que merda que o Costa fez aqui nessa timeline, é isso que você fala. Tipo isso, aí você olha e fala, pô, o que eu faço agora, velho? Tá muito zoado, tá bagunçado. Porque às vezes é diferente quando a gente não trabalha nesse sistema, você pega a tua timeline e às vezes você exporta ela em MXF ou em alguma coisa, e o cara do áudio pega isso separado. Lá na Fazenda, ele pegava a própria timeline, que era o Pro Tools junto com o Avid. Então, tipo, a gente não precisava exportar nada. Eu subia ela Você dá um pra check-in. rede lá, dá o check-in, ele já consegue acessar lá. Então a tua timeline ele vai ver lá. Se você deixar a tua timeline muito bagunçada, tipo, de que layer tá a voz, de que layer tá efeito, de que layer tá a trilha, é o triplo do tempo que ele vai ter lá também pra tratar esse áudio, tá ligado? Então ele vai abrir a Mas tua um timeline motivo pra dele. ser super organizado. Exato. Pra gente Exatamente. já chega impresso, assim, já vem impresso fica colado na parede, assim, do lado, falando track 1 e 2, é só, Não, tem. só A de gente voz. tem O mapa nosso de também áudio tem, também. Ana, mas você tá É, ligado tem. como que é a galera, né? Basicamente funciona assim. Todo mundo te manda. O cara que sempre manda bagunçado é o cara que você reclama. O cara que sempre manda organizado, quando ele manda bagunçado, você releva, porque geralmente tem sim. dia que é tenso e que o Você cara não sabe vai que ter é- tempo de resolver isso.
Então você pega, resolve, porque você sabe que o cara tá sempre lá resolvendo o seu problema. Bom, eu tenho toque. Eu tenho toque. Eu Minha também. timeline tem que ser toda organizada. tenho toque senão também, nem Eu consigo também, trabalhar. organizado, comigo é já. tudo organizadinho. Mas aí, só pra fechar, aí você pega esse áudio, trata ele e você gera uma mix desse áudio, um bounce. Eu gero um bounce desse áudio. Na verdade, em vez de fazer um bounce, eu já comecei a fazer um kill mix, que era editar já gravando para não demorar o tempo real do VT para você fazer bounce para devolver, que isso é uma coisa absurdamente insana, ainda mais quando você tá falando de reality show, que você tá trabalhando para uma porrada de editor que tá esperando o seu trabalho para finalizar o VT. Então é um negócio, ou você corre e faz o negócio bem feito, ou você tá lascado, você não serve pro trabalho. Tem uma outra pergunta aqui, muito boa também. O Marcos Costa falou o seguinte: qual foi a coisa mais maluca que aconteceu que vocês gostariam de mostrar, mas tiveram que cortar? Nossa, sempre acontecia coisa maluca, cara. Na verdade, assim, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: na verdade, aconteceu um monte de coisa maluca que eu não tive que cortar, mas eu não quis editar, mas tive que editar, tá ligado? Eu queria sei deixar lá, o bruto do jeito que tava, né? Não, tipo, Oscar dia chegou Maroni um VT... cantando e dançando, por exemplo. Não, então, exatamente, chegou pra mim o VT do Oscar Maroni pelado nadando na piscina. Eu falei, vocês estão de brincadeira? Não precisa de edição, O cara vai ficou muito pro louco, ar né? assim. Vai pro ar e você tem que editar o Oscar Maroni com a piroca de fora ali. Fazer o quê? Vai ter que ver, vai ter que editar. Putz, cara. É desagradável. Eu adoraria não precisar editar e cortar Você não isso. tava mas... na da André Zurak, né? Que ela tirou a roupa na festa e subiu pra casa lá, depois foi pra... Olha, que beleza, saiu. hein? Na Fazenda de Verão, por exemplo, teve um casal lésbico. E não deixavam mostrar, tá ligado? Elas beijando ou qualquer coisa do tipo. Que ganhou, inclusive, né? Que a menina ganhou. Ela ganhou, a Angelisa ganhou. Isso era um pouco das coisas que a gente queria mostrar e não podia. Não deixavam. Mas esse é um exemplo da pergunta que o rapaz fez. Isso era uma coisa que a gente queria mostrar que fazia parte do que estava acontecendo e era relevante pra história do jogo. Mas tinha que fingir que não tava lá, tá ligado? Pô, e aí fica feio, porque se os caras estão vendo acontecendo em real time na internet e tá sendo cortado na TV com censura. Exatamente, exatamente. O que aconteceu aqui, que eu vi eles não tirarem, por exemplo, aconteceu um acidente de obra, caiu uma madeira do teto, assim, no peito da mulher. Coisa mais horrível de assistir, sabe? Nossa, aí ela se danou, morreu? Não, mas foi pro ar, foi no primeiro episódio e foi, a audiência foi... Resolveram contar, então... Não fui eu que editei, mas o editor pode colocar som de ossinho quebrando, sabe? Você tem que editar, o negócio é horrível. O Emerson mandou uma pergunta aqui, casando com isso. Já houve erros de montagem que vocês só perceberam quando o programa foi ao ar? Já teve fumaça entrando na chaminé em vez de sair. O cara colocou um reverse. A fumaça saindo, voltando pra chaminé em vez de sair pro ar. Pode crer. Era aquele plano geral da casa, né? Que os caras ficam fazendo zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Era plano... Aí o cara falou, o zoom in tá ruim, deixa eu dar um reverse pra dar zoom out. Só que esqueceu da fumaça. Exatamente. Né? Eu não lembro se fui eu que errei, quem foi. Rolou um insert da lua cheia e, cara, era a lua minguante, tá ligado? Ah, direto, Tudo bem, né? mas... Porque você pega... Tanto que até em algumas edições tiveram mapa de lua, inclusive, pra você poder pôr o insert da lua correta, né? Porque é foda, você tá lá com os stock... Meu. É porque você tem uma timeline de stock shots, né, da Fazenda, tipo, coisas. Aí você tá montando o VT à noite, você vê uma lua bonitona cheia, você vai e coloca, só que tipo... E tem esses erros de correria, que quando você tá fechando muito rápido, falha um pedaço de áudio, já entrou o começo do programa, às vezes com o áudio falhado, sem voz, alguma coisa do tipo, assim. Não, mas você lembra que era um negócio que o Flávio, que era o editor-chefe no começo, ele sempre falava nas reuniões, né? No começo da Fazenda, ele já explicava pra gente, gente, o negócio é o seguinte, quando der tempo de fazer direito, eu vou avisar. Agora, quando eu abrir a porta da sua sala e falar corre, mano, esquece os detalhes, me entrega o negócio pronto. Vai no básico. Às vezes era isso que tinha que acontecer, não dava tempo. Tinha dia que não dava tempo. Você tem uma chavinha ali que você tem que estar, modo 100%, modo 50%, modo 10%, tipo... Não, tipo, modo vai. Modo 1% modo vai, foi. Modo turbo. Uma vida humana inteira gravada através de um intrincado aparato de câmeras escondidas, levando ao ar, ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma audiência no mundo inteiro. O Show de Truman! Breno Santos perguntou aqui como faz para sincronizar tudo na ilha de edição, áudio e as imagens, todas as câmeras e tal. Como é que é aí na Austrália, Ana? Então, não sei, eu falei que eu comecei trabalhando como assistente, né? O assistente de edição, na verdade, não edita nada. O assistente de edição é outro trabalho, que é realmente ingestar tudo, sincar aquela pilha de microfone, cena por cena. Faz o multicam ali.
Faz. Nos programas Vai agrupando cena por cena, só as pessoas que estão aparecendo na cena são os microfones que são agrupados por clipe, entendeu? É um baita trabalho. Você tem basicamente, acho que 3 tipos, né? Esse que você falou, que é o que eu tô fazendo no SBT agora, que aí tem os assistentes que já vão fazendo por quadro, por episódio e tal, que são realities menores, que não são de 24 horas. Aí você tem, por exemplo, o X Factor que eu fiz, que é gerado, o PGM. PGM o que é? Basicamente um vídeo, um arquivo da saída da mesa do switcher, que o cara já cortou. Então, aí você trabalha em cima daquilo. Tem algumas ocasiões que você trabalha em cima daquilo e é aquilo. Tipo, dane-se, é o que você tem que se virar. Tem alguns casos que você trabalha em cima daquilo, mas você tem acesso às câmeras soltas, que dá um trabalhinho, e aí você só conserta alguma coisa que saiu muito errado. E o outro tipo é a Fazenda, né? Que é muito diferente de todos os outros que eu já tinha tido contato, que na verdade não tem sync nenhum. O que acontece é que são 4 switchers gravando a todo momento, sei lá, 60, 80 câmeras, e você tem 4, não digo nem arquivos, você tem 4 sinais ali vindo pra tua ilha. Já entra como grupo? Entra como multigroup? Como é que entra esse nome? Não, ele entra um sinal. Arquivo um arquivo de vídeo. Esses 4 sinais é o seguinte, você tem o PGM1, o PGM2 e aí vocês têm as 2 paralelas. Que é o seguinte, o PGM1 seria... Porque tem os diretores de switcher que estão lá dentro. Então, ele já tá cortando as câmeras de acordo com o que tá acontecendo. E aí o sinal pay-per-view. Que tá indo pro pay-per-view e que tá indo pra material que estão guardando. E aí, por exemplo, o PGM1 do canal 1 ao canal 8 são 8 microfones. O PGM2 do canal 1 ao canal 8 são mais 8 microfones. E geralmente o PGM1 tá cortando uma coisa, o PGM2 tá cortando outra coisa. Sei lá, a galera na cozinha e o outro lá no estábulo fazendo as coisas. As paralelas seriam outras câmeras que eles vão trocando, às vezes, que você usa. Por exemplo, a galera tá tretando na cozinha, o cara começa a cortar no PGM1, e aí vem pra você esse material cortado, mas não é cortado ou editado, né? É aquele corte de switcher. E na paralela 1, teoricamente, ele deixaria, tipo, numa câmera geral da cozinha. Porque se acontece alguma coisa uma coisa maior, que o cara tava fechadinho num fulano e o outro cara perdeu, você vai no code. E tá tudo sincado pelo timecode, que é o horário. Então você consegue... Se você tá ali no PGM1, aconteceu uma coisa às 3 horas da tarde e 53 minutos. Aí você quer pegar exatamente isso, você vai no outro sinal e você pega o áudio do fulano ou aquele take, tá ligado? A gente tem um famoso caderninho ali que ao final do programa tem tipo 1 zilhão de timecode anotado. Porque Mentira, a gente tem que... meu. Você vai na mão e procura por timecode. Na mão, porque é o mais fácil, entendeu? Então, né? Na verdade, é muito fácil. É mais fácil do que parece. Bem mais fácil. Só que requer muita atenção e raciocínio rápido. Você já vem tudo cortado, sacou? Você não precisa cortar a câmera. Só que você tem que cortar o texto. Só que aí começa os paranauê. Tipo, tá lá filmando na cozinha. Switcherar. Você tá lá com o bife ali na tua timeline. Aí entra um cara que não tava lá e começa a conversar. Só que o cara esqueceu de cortar a câmera. E aí o Rafa falou, você tem que ir na paralela A, na geral. Entendi. Aí você fala, puta, essa hora eu tenho que colocar o cara falando, porque ele soltou um berro do nada que vai gerar uma briga. Aí você fala, opa, qual é o timecode disso? E às vezes não tem. Aí você fala assim, qual é o timecode disso? 18 horas, 39 minutos e 15 segundos. Você digita lá, aperta o in de endpoint e já insere nesse ponto o segundo switcher em cima, sacou? E depois você volta pro switcher A assim que possível, né? Que é o ideal. Sim, entendi. Só que isso, assim, precisa estar extremamente azeitado e organizado. Porque uma vez que entrou um áudio errado no sinal, ferrou. Porque é o seguinte, o seu sinal de PGM, ele vem uma track de vídeo e 2 de áudio, certo? Que o sujeito tá cortando no switcher e o outro cara também tá cortando ali na mesa de som. Ele tá equalizando e vendo quem que tá na cena, né? Às vezes, na correria, quando dá tempo, a gente puxa todos os outros, que é a eterna briga aí dos editores de áudio com vídeo, né? O ideal é sempre você puxar participante por participante daquela cena e colocar todos os áudios separados. Só que na correria, vai o que o sujeito lá da mesa de som... Vai o LR mesmo. Vai o LR, o lado esquerdo e o lado direito. Só que se entra um áudio do celeiro na discussão da cozinha, ferrou, porque
o LR tá comprometido. Aí você Sim. tem que ir atrás de todo mundo que tá naquela cozinha. E o pior, não dá pra puxar só um trecho dos áudios individuais, porque senão vai ficar diferente de todo o resto. Vai ficar Se for diferente de puxar, todo o resto. você tem que puxar no VT inteiro o áudio de todo mundo. Então, assim, é uma experiência muito mágica pra mim, foi muito mágica por causa disso, assim, você perceber, pelo menos nas 2 primeiras que eu fui, a excelência da galera, como funcionava direitinho, assim, sabe? Em cada etapa era muito necessário alguém muito bom, capacitado e treinado pra fazer aquilo, né? Lógico, tiveram muitos problemas, sempre tem, né? Mas, assim, Sempre. é muito cincadinho ali, cara. Se um cara resolve fazer mal feito, ferrou pra todo mundo. Mas o básico é assim, vai ter problema, mas a equipe se juntava pra resolver. Não Exato. tinha meio que um individualismo, assim. Todo mundo dava um jeito, um ajudava o outro. Era um negócio muito legal. Era uma família, cara. Isso é uma Era coisa que a gente não considera, né? Porque tem a coisa de capacidade técnica e tudo mais, agora tem uma coisa pessoal que é de não bater o santo, simplesmente. E isso Sim. não tem explicação. Não há Mas motivo, isso na porque- Fazenda era usado até como critério de eliminação pra contratar os caras. Pô, isso é uma dica importante pra quem quer entrar assim no esquema de reality, porque você pode ser o melhor editor do mundo. Se você não tiver capacidade de se entrosar, de entender a diversidade, Total. Trabalho colaborativo, né? tem que se relacionar bem. Isso é o fator principal. Uma vida humana inteira gravada através de um intrincado aparato de câmeras escondidas, levando ao ar, ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma audiência no mundo inteiro. O Show de Truman! Fábio Silva perguntou quantos editores estão no projeto. A gente já falou, mais ou menos aí na Fazenda de 16 a 20, dependendo dos mesma coisa outros. aqui. E é uma galera também. De 15 a 20. No que eu tô agora no SBT tem 6. Já editei em equipes menores também. Depende, acho que vocês também, né? Depende muito do programa, né? Depende muito do programa. Mais alguns aqui. O André Giorgi gostaria de saber se o pessoal teria alguma dica pra passar pra gente prender a atenção da nossa audiência. O que fazer para prender a atenção do pessoal? Tipo uma quebra de padrão, algo pra dar mais vida pro script, coisas do tipo. Muito obrigado. Acho que a gente falou até, né, das coisas que a gente geralmente separa ali nas edições, nos VTs, né, que a gente faz. O Fernando Gouveia perguntou como é que é a organização de vocês para fazer um primeiro corte, considerando as muitas câmeras filmando 24 horas, como administra o tempo para assistir tudo e separar o que é importante em tão pouco tempo. A gente já falou também sobre isso. Júlia Favoreto, a vida pessoal pro editor que está num job reality, como é a rotina de trabalho? No meu caso aqui, para eu começar a fazer, eu já tive que conversar com meu marido e falou, você consegue segurar a onda em casa por 6 meses? Sim, então vai. Então eu tive backup aqui, porque eu tenho um filho, por exemplo, e teve dias de eu sair 5 horas da manhã e voltar 10 horas da noite. Se você é solteiro e é novo, tudo bem, vamos lá fazer. Agora, se você tem, né, que nem a gente é um pouco mais velho, tem família constituída, tudo, você precisa de um reforço, porque é muito exigente, é muito exigente. Eu também tenho uma filha, pra mim foi super difícil. Na verdade, a decisão que eu tomei, assim, de ir pra Fazenda foi mais por conta da minha organização financeira pra vir pros Estados Unidos. Porque minha Fazenda foi meu penúltimo trabalho antes de vir pra cá, né? E eu também tenho uma filha na época tava com 3 anos e minha esposa também tava tinha acabado de sair do pânico e tal. Então foi uma situação difícil porque a gente tinha que ficar praticamente em Itu, né? Na Fazenda. Então, mano, dormir lá e só ter folga no meio da semana foi uma situação bem complicada, assim. Não é só a questão tem a saudade, né? Tem que levar na escola, tem que fazer não sei o que. Se a esposa trabalha, como que faz e tal. Aí tem todo aquele environment, né? Aquele ambiente por trás que precisa de um cuidado. E tinha uma outra dificuldade também, que era, pelo menos no meu caso na madrugada, era uma droga, porque você passava a semana inteira trabalhando das 4 da manhã ao meio-dia. Aí no fim de semana, na minha folga, né, que não necessariamente era o fim de semana, mas era o meu fim de semana, eu voltava pra São Paulo, cara, minha mulher tava no outro horário, né? E pra desvirar, né? Totalmente fora. E aí depois de 2 dias você tinha que virar de novo. Volta pra casa, a mulher tá no outro horário com outro marido, né? Então tinha que avisar, né? Tô chegando, ô amor, tô voltando. Pra não ter surpresa, né? Isso que a gente tem que dar umas abafadas em umas histórias aí também, né? Nossa, velho, não começa.
que o hotel... Foco na edição, foco na edição. Meu Deus, ó a censura aí, pelo amor de Deus. O André Ribeiro mandou aqui também como chega a captação de áudio. A gente já falou sobre isso também. Como que é o workflow, tanto da edição como da equipe. E tem aqui, olha que legal, o Luciano Juliato. Trabalhei na primeira edição da Casa dos Artistas e haviam vários editores fazendo uma pré-edição do material de acordo com o que ia rolando, quase que por hora. Na época ainda era fita, imagina isso, ó. Pois não havia roteiro, meio que os melhores momentos para depois ir para a edição final. Acho que é meio que... É o que seria o assembly, Mas né? isso acontece também, que é aquilo que a gente falou do pessoal da madrugada e editando o que tem, da manhã editando, e às vezes não entra ou entra. É mais ou menos isso. Tem mais algumas dicas que vocês acham, para quem, o ouvinte aí nosso que tá sonhando aí, que tem a vontade de trabalhar num reality, o que ele precisa? Cara, estude, entenda o software principalmente, porque é sua ferramenta de trabalho. A linguagem você acaba pegando, isso é fato. Mas não tenha medo não, mano. Vai pra cima, cara. Tem autoconfiança e acredita no seu taco e vai. Se for o cara que na pressão senta e chora, desista. Vai fazer outra coisa. Tem que manter a cabeça fresca sob qualquer circunstância. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Valeu Foi mesmo, demais. Valeu, Rafinha. Imagina. Já nem sei mais que horário que tá cada um aí. Pra Ana já é de manhã, o Caput já deve estar umas 3 da manhã já. Quase isso. 8h30 da manhã já. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer poder participar e trocar ideia aí. Foi legal lembrar também das coisas. Pô, Rafa, é sempre uma alegria aí, um prazer estar participando com vocês, dividindo experiência. Foi muito legal falar com vocês. Pô, saudade de vocês. Prazerzão aí conhecer vocês. Valeu, obrigado. E vamos que vamos pra próxima. É isso aí, sala de edição. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.